Existe um cansaço que não vem do corpo, um esgotamento que se instala silenciosamente na alma. É aquela sensação profunda de estar sendo drenado, mesmo quando você se esforça para ser uma pessoa boa, compassiva e presente para todos ao seu redor. Você já sentiu isso? Aquele ponto em que a sua própria energia, que deveria estar nutrindo seus sonhos e sua paz, parece escorrer por entre os dedos, alimentando as demandas, as expectativas e os espaços vazios dos outros. É uma exaustão que nenhuma noite de sono consegue curar, porque a fonte do vazamento não está no seu físico, mas em uma fronteira interna que talvez nunca tenha sido verdadeiramente definida. Este nosso encontro de hoje não é sobre aprender a ser uma pessoa reativa ou agressiva. É sobre mergulhar na compreensão do chega como um ato de suprema inteligência espiritual e de profundo autocuidado. Pense nesse chega não como um muro que te isola, mas como a declaração sagrada de que o seu espaço interno não está mais disponível para a desordem que vem de fora. Sob a ótica transformadora de Cláudio Naranjo, dizer chega é o ato consciente de interromper o automatismo do nosso personagem, aquela máscara que usamos, aquela estrutura do ego que nos mantém presos em antigos padrões de sofrimento, como a necessidade infantil de agradar para sermos amados. É o passo mais corajoso e crucial para sairmos da nossa própria neurose e caminharmos em direção ao nosso ser autêntico, a nossa verdade. Vamos juntos analisar como este ato, que parece um fim, é na verdade o verdadeiro começo da recalibração da sua realidade. É o ponto zero, o momento exato em que a sua frequência vibracional deixa de ser apenas um eco das expectativas e das necessidades alheias para se tornar, finalmente, a fonte da sua própria criação consciente. Como nos ensinaria Daniel Goleman com sua visão sobre a inteligência emocional, a capacidade de dizer não de forma consciente e firme é um dos pilares da autogestão. Não se trata de uma falta de empatia, mas sim de uma empatia madura, uma empatia que finalmente inclui a si mesmo, reconhecendo que o nosso esgotamento pessoal nos impede de fazer qualquer contribuição genuína e amorosa ao mundo. Hoje, vamos desvendar a anatomia espiritual e neurocientífica deste poder libertador. O fator silencioso que sabota a sua frequência e drena a sua força vital é a complacência crônica, um verdadeiro vazamento energético que opera nas sombras do seu dia a dia. Pense em cada sim que você diz por obrigação, por medo da rejeição ou para evitar um conflito. Cada um desses sims cria uma pequena fissura em seu campo áurico, uma abertura invisível que torna você suscetível à drenagem e à dissonância vibracional. Não é algo que se vê, mas se sente na forma de cansaço, de falta de clareza, de uma vida que parece não fluir. É um estado de permissividade que, pouco a pouco, entrega o seu poder pessoal. A beleza disso é que essa mudança tem uma resposta imediata em sua própria biologia. A neurociência do limite nos mostra que, no instante em que você verbaliza um chega consciente, seu cérebro inicia uma poderosa reconfiguração. O seu córtex pré-frontal, que é o seu centro de comando, o centro da decisão e da vontade, assume o controle sobre a amígdala, aquela parte mais primitiva do cérebro que dispara o medo da rejeição e o pânico social. Essa simples ação diminui a produção de cortisol, o hormônio do estresse, e quebra o ciclo vicioso da ansiedade por aprovação que mantinha você refém. Seu corpo entende o comando antes mesmo que a sua realidade externa comece a mudar. Muitas vezes, o erro mais invisível é cometido por aqueles que se consideram pessoas espiritualizadas. Existe uma crença profundamente distorcida de que ser uma pessoa boa, evoluída ou compassiva significa ter que absorver a negatividade, a dor e o caos do outro. Confunde-se compaixão com autoanulação. Mas a verdade que vamos revelar aqui é que a verdadeira compaixão, a compaixão que cura e eleva, exige fronteiras absolutamente firmes e claras. Sem elas, o que você oferece não é amor, é sacrifício. E o sacrifício sempre gera ressentimento e esgotamento. Para que você possa sentir essa mudança instantânea, use esta metáfora. Dizer chega é exatamente como fechar dezenas de abas que estavam abertas,
e consumindo memória no navegador do seu computador mental. Imagine toda aquela energia de processamento que era constantemente desperdiçada em dramas que não eram seus, em preocupações que não lhe pertenciam, em expectativas que você nunca prometeu cumprir. No momento do chega, toda essa energia é imediatamente redirecionada para você. O resultado é uma clareza súbita, um foco renovado e um aumento palpável na sua potência pessoal. Você não precisa esperar semanas para sentir a diferença. A potência volta no instante em que você fecha a porta para o que a drenava. Quando você finalmente estabelece essa nova e sagrada fronteira, prepare-se com serenidade para o que virá a seguir, pois haverá um choque no seu sistema familiar e social. É quase uma lei universal. As pessoas que mais se beneficiavam da sua falta de limites, aquelas que estavam mais acostumadas a beber da sua energia, sem nunca oferecer água em troca, serão as primeiras a reagir negativamente. Elas podem te acusar de egoísmo, de frieza, de ter mudado para pior. E eu peço que você respire fundo e entenda isso não como um sinal de fracasso, mas como a mais clara e sonora confirmação de que a sua cura está, finalmente, em andamento. A resistência externa é a prova de que a sua revolução interna começou. O que você está fazendo, na verdade, é uma aplicação inversa e consciente do efeito Pigmalião. As pessoas não tratam você como você é, mas de acordo com as expectativas e as permissões que você silenciosamente projeta. Ao mudar a sua postura de sempre disponível para seletivamente e respeitosamente disponível, você está, por conta própria, reescrevendo o contrato implícito que existia em todas as suas relações. Você está forçando uma reavaliação completa do seu valor aos olhos do mundo, simplesmente por ter decidido se valorizar primeiro. É um movimento de poder silencioso, que não precisa de palavras altas, apenas de uma nova e firme presença. É preciso ter um cuidado compassivo com a culpa residual, que certamente virá como um eco do antigo padrão. O cérebro, por puro hábito condicionado, pode tentar sabotar sua decisão, gerando ondas de culpa e ansiedade logo após você estabelecer um limite saudável. É fundamental que você reconheça essa culpa não como uma verdade, mas como um fantasma, a memória de um antigo programa que está sendo desinstalado. É uma resposta condicionada que pode ser neutralizada com a reafirmação gentil, mas firme, do seu novo padrão de autorrespeito. Cada vez que a culpa vier, lembre-se que ela é apenas a dor do crescimento da sua alma. Haverá um sinal muito sutil, mas poderoso, de que a sua nova frequência está funcionando, o silêncio desconfortável. Quando alguém que costumava demandar constantemente a sua atenção, a sua energia ou o seu tempo, subitamente se afasta ou fica em silêncio após o seu chega, não interprete isso como abandono. Esse silêncio é o sistema da outra pessoa sendo forçado a processar a sua nova e poderosa frequência. É o espaço que o outro precisa para entender que as regras do jogo mudaram, porque você decidiu parar de jogar um jogo onde você sempre perdia. Esse silêncio não é um fim, é uma recalibração. Você já se perguntou, com uma certa dor na alma, por que suas mais sinceras manifestações pareciam falhar? Por que seus desejos de prosperidade, de paz e de amor pareciam se dissolver no ar? A resposta pode estar em uma dissonância profunda entre o que você pedia e o que você vivia. Existia uma contradição entre desejar a abundância e viver em um estado de miséria energética autoimposta. É simplesmente impossível, pelas leis da própria energia, atrair uma realidade próspera e plena quando a sua força vital está constantemente sendo roubada ou entregue a situações e pessoas que você se recusa a limitar. Sua energia estava ocupada demais, servindo aos outros para poder servir aos seus próprios sonhos. Aqui reside um dos segredos mais potentes da criação consciente, o conceito do vácuo quântico. No momento em que você pronuncia um chega verdadeiro para aquilo que não lhe serve mais, você não está apenas eliminando o negativo. Você está ativamente criando um vácuo energético ao seu redor. E a natureza, assim como o campo quântico, abomina o vácuo. Esse espaço vazio que você corajosamente criou precisa ser preenchido, e ele será rapidamente preenchido
com aquilo que corresponde à sua nova e elevada assinatura vibracional, uma frequência de autorrespeito, de integridade e de amor próprio. Você não precisa buscar o novo. Você só precisa criar o espaço e o novo encontrará você. Muitos de nós cometemos um erro fatal em nossa jornada espiritual. O erro de tentar visualizar sem antes limpar. Tentar construir um castelo de sonhos em um terreno pantanoso de ressentimentos, obrigações e relações tóxicas. É um esforço inútil. A limpeza energética que acontece através da imposição de limites é o passo zero, o passo mais crucial de todos, muito mais importante do que qualquer técnica de visualização ou quadro de afirmações. O chega ara a terra da sua vida, tornando-a finalmente fértil para que as sementes da sua intenção possam germinar. Pense na história real de uma pessoa que, após anos vivendo uma estagnação profissional inexplicável, vendo todas as portas se fecharem, finalmente viu sua carreira decolar de forma meteórica. Isso aconteceu poucos meses depois de ela finalmente ter dito um chega definitivo e libertador a um relacionamento familiar tóxico que, por décadas, drenou silenciosamente toda a sua energia criativa. Não foi uma coincidência. Foi uma consequência. A energia que antes era usada para gerenciar o caos daquela relação foi redirecionada e o universo respondeu à sua nova coerência interna. Agora, vamos aprofundar ainda mais, pois a verdadeira libertação acontece quando percebemos que o tirano não está fora, ele está dentro. Toda essa necessidade de agradar, essa dificuldade em dizer não, é na verdade uma tirania do nosso próprio crítico interno, aquela voz arcaica, gravada em nossa mente desde a infância, que nos diz que precisamos ser úteis e bons para garantir nossa sobrevivência e nosso lugar no mundo. Por isso, o ato de dizer chega para os outros é, em sua essência mais profunda, dizer chega para essa voz interna que te governa pelo medo. É a sua consciência adulta finalmente se levantando para proteger a sua criança interior. E essa tomada de poder reverbera diretamente na química da sua soberania pessoal. O ato de estabelecer limites e sentir-se no controle da própria vida não é apenas um conceito psicológico abstrato. Ele possui um correlato neuroquímico direto e poderoso. Ele promove um aumento nos seus níveis de serotonina, o neurotransmissor associado aos sentimentos de bem-estar, de confiança e de um status social saudável, no sentido de uma auto-hierarquia positiva. Você está bioquimicamente ensinando ao seu cérebro que você é digno de respeito, e ele te recompensa com uma sensação de paz e segurança que vem de dentro, não de fora. Para transmutar o medo da solidão que pode surgir nesse processo, podemos adotar um modelo mental poderoso, o modelo do jardineiro consciente. Um jardineiro sábio não teme os espaços vazios que ele mesmo cria em seu jardim ao arrancar as ervas daninhas. Pelo contrário, ele celebra esses espaços, pois sabe que aquele vácuo é absolutamente essencial para que as sementes que ele realmente deseja plantar, as sementes de alegria, de paz, de relações recíprocas, possam finalmente receber luz, água e nutrientes para florescer. A solidão temporária é apenas o solo sendo preparado para uma colheita magnífica. Uma forma de selar essa decisão é através de um pequeno ritual de soberania, uma declaração de independência energética. É um ato de escrita, um momento para formalizar apenas para si mesmo os termos inegociáveis do seu bem-estar, da sua paz e da sua energia. Ao colocar no papel o que é e o que não é mais aceitável em sua vida, você transforma uma decisão puramente emocional em um compromisso consciente, sagrado e inabalável com a pessoa mais importante da sua vida, você. É o seu novo pacto de lealdade consigo mesmo. Uma das consequências mais belas e inesperadas de se libertar é a profunda mudança na sua percepção do tempo. O fim da drenagem energética constante desacelera o seu relógio interno. Ao não estar mais em um estado permanente de luta ou fuga para agradar aos outros e gerenciar o caos alheio, a ansiedade crônica diminui drasticamente e a sua capacidade de estar verdadeiramente presente no agora se expande de uma forma que talvez você não sentisse desde a infância.
A vida se torna mais rica, mais cheia de significado, porque você finalmente tem a energia e a paz para saborear cada momento, em vez de apenas sobreviver a ele. O que está acontecendo em um nível mais profundo é o que o filósofo Ken Wilber chamaria de ressonância seletiva. Em um estado de complacência e falta de limites, a sua energia ressoa com uma gama muito ampla de frequências, a maioria delas caótica e de baixa vibração. Ao dizer chega, você eleva o seu nível de consciência como se estivesse sintonizando o rádio em uma nova estação. Você passa a ressoar seletivamente, atraindo e sendo atraído apenas por pessoas, oportunidades e situações que vibram em um espectro de integridade, de verdade e de respeito mútuo. O caos simplesmente para de encontrar ressonância em você. Você já teve a sensação de que o universo parecia não te ouvir antes? Que suas preces e intenções se perdiam no vazio? A verdade é que o ruído de fundo era muito, muito alto. A sua intenção mais pura era apenas um sussurro perdido em meio a uma verdadeira tempestade de obrigações autoimpostas, de medos inconscientes e de ressentimentos acumulados. O seu chega é o ato de poder que silencia essa tempestade. É o gesto que permite que o seu sussurro, a voz da sua alma, possa finalmente ser ouvido com clareza pelo universo e, mais importante, por você mesmo. E um sussurro em um ambiente de silêncio é mais poderoso que um grito em meio ao caos. A consequência imediata e muitas vezes chocante desta nova clareza é a sincronicidade acelerada. Você começará a notar, com uma surpresa quase infantil, que as soluções, as pessoas certas e os recursos que você antes buscava externamente com tanto esforço começarão a aparecer de forma espontânea e natural em seu caminho. É como se todas essas bênçãos já estivessem ali, em uma sala de espera, apenas aguardando pacientemente que você limpasse o caminho e arrumasse a casa para que elas pudessem finalmente chegar e se instalar. Você não as atrai, você permite a sua chegada. Ao revisarmos a jornada que fizemos juntos hoje, podemos perceber que passamos da compreensão do chega como um simples ato de defesa para reconhecê-lo como o ato mais fundamental de criação e de amor próprio. No final das contas, não se trata de afastar o mundo, de construir muros ou de se isolar, Trata-se de finalmente construir um templo interior que seja digno de ser habitado pela sua própria alma, um espaço sagrado onde a sua energia possa finalmente repousar, se reabastecer e florescer em paz. É a sua declaração de que você se tornou um guardião leal do seu próprio santuário. Voltando à profunda sabedoria de Cláudio Naranjo, este ato representa a passagem do amor neurótico para o amor maduro. O amor neurótico é um comércio, uma troca frágil onde damos excessivamente na esperança de receber aceitação e validação. O amor maduro, por outro lado, nasce de um lugar de plenitude, de um poço interno que já está cheio. Apenas quando você está energeticamente inteiro, quando sua taça está transbordando, é que o seu amor e a sua contribuição ao mundo se tornam verdadeiramente puros, livres e potentes, pois não vem mais da necessidade, mas da abundância. Este princípio se alinha perfeitamente com o que Jack Kornfield nos ensina sobre a prática da compaixão sábia. A compaixão que não inclui a si mesmo, ele nos lembra, é fundamentalmente incompleta. O chega é o exercício prático e corajoso de estender a si mesmo a mesma bondade, o mesmo cuidado e a mesma proteção que você, por tanto tempo e tão livremente, ofereceu aos outros. É a criação da fundação sólida, sobre a qual uma paz interior que não pode ser abalada pelo mundo externo é finalmente construída. Portanto, o convite final deste nosso encontro não é para uma batalha externa, mas para uma escuta profunda e honesta. Qual é o primeiro chega que a sua alma, em silêncio, está implorando para que você pronuncie hoje? Essa resposta é o seu portal. Esse chega é a chave para a realidade que você, em seu âmago mais profundo, já sabe que merece viver. Se esta reflexão tocou você, deixe seu comentário e participe da nossa comunidade. Inscreva-se para continuarmos a aprofundar juntos. Até a próxima jornada, onde a ciência encontra a alma. E lembre-se,
A paz que você busca reside na coerência de ser quem você realmente é.